Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa ter ficado uns 2 meses sem postar vídeo nenhum, tava ocupado fazendo algumas coisas e não tava com tempo livre para escrever os roteiros dos vídeos, escrever os roteiros das apresentações. Queria pedir desculpa para quem tava esperando por vídeo novo, mas tá aqui vídeo novo. Eu escrevi um roteiro para um filme de Ben 10. É um desenho que marcou bastante a minha infância e eu queria que ele virasse filme, não aqueles filmes que foram lançados diretamente para televisão dos anos 2000, né? Eu queria que fosse um filme com um grande orçamento, né? E assim, eu acho que o estúdio responsável, né, por Ben 10, a Warner Bros., ela com toda certeza poderia fazer um ótimo filme de Ben 10. Então, vamos pro nosso filme, né? Vamos lá. Bom, nosso filme ele começa com Ben e Gwen na escola. Ben está na última aula antes de sair de férias com o seu avô. A gente pode ter nesse momento a briga dele com o JT e o Cash, que são os valentões da escola, que ficam tirando sarro do Ben, e a gente pode ter a Gwen defendendo ele nesse momento, né? Eu acho que seria interessante, assim, para construir o relacionamento deles, né? Não apenas como primos, né? Mas como amigos, acho que seria interessante, né? O Ben, depois que a Gwen salva ele do JT e do Cash, e tirarem sarro dele, ele finalmente pode sair de férias com o avô e com a prima. Ben encontra com a Gwen e o vovô Max na porta da escola e diz: ai, cara, já tava na hora de começarem as férias. Gwen retruca e diz: ele diz parabéns, se ele pensa que nessas férias ele só vai ficar dormindo, comendo e jogando, ele está muito enganado. O vovô Max pede para os dois não brigarem e diz que ele planejou cada dia da viagem ao redor dos Estados Unidos. E que a primeira parada saindo de Nova York seria em Nova Jersey, para um reconfortante piquenique noturno. Gwen adora a ideia, mas Ben está pouco interessado no passeio. Ele diz que quer comprar um novo jogo de samurai sumo o quanto antes. Ao chegarem no local do piquenique, vovô Max diz que vai preparar o jantar e diz para Gwen e Ben passear ao ar livre por alguns minutos enquanto isso. Ben e Gwen conversam sobre os planos para as férias, mas o meteoro vem na direção deles e Ben empurra Gwen na intenção de protegê-la. Um meteoro de 10 metros cai numa clareira dentro da floresta e Ben se aproxima do local da queda. Lá, Ben vê um estranho objeto metálico. Ao se aproximar, vê um relógio brilhando em um tom verde. Gwen diz para Ben não se aproximar e chamar o vovô Max, mas Ben diz que está tudo tranquilo e, aproximando o braço esquerdo para apanhar o relógio gruda no braço de Ben, que se assusta e balança o braço tentando se livrar do estranho apetrecho. Gwen tenta ajudar Ben, porém, na tentativa de desgrudar o relógio do seu pulso, Ben o ativa e começa a falar na língua humana. Forma de vida encontrada, escaneando DNA adquirido. Gwen e Ben não entendem o que isso significa, e Ben começa a girar a tela do relógio, até encontrar uma silhueta que lhe chama a atenção. Então o relógio emite um forte brilho e o corpo de Ben começa a criar escamas e a pegar fogo. Ben se debate assustado, mas acaba se transformando em um alienígena flamejante. Gwen se assusta e tenta correr, mas Ben diz para ela ficar calma. Ele ainda era o Ben, apenas tinha se transformado. Ben agora entende que o relógio é capaz de transformá-lo em um alienígena. No entanto, Ben entra em contato com a forma de vida que se transformou, e ela lhe diz que é um soldado dos encanadores, policiais do espaço, que cedeu seu corpo para o Omnitrix, o relógio que grudou no pulso de Ben. Ben entra em transe enquanto o alienígena que Ben apelida de Chama explica para ele o que está acontecendo. Gwen tenta chegar próximo de Ben, mas ele volta do transe e diz que alienígenas perversos estão atrás do relógio. Antes que eles possam ir até o tio Ben, vários drones e robôs atiram em Ben e Gwen. Chama o nome do alienígena no qual Ben se transformou, diz para Ben que sabe como derrotar aqueles drones, e usando seus poderes de fogo, derrota os drones. Essa é uma cena bem interessante de ação, né, que mostra as habilidades dele em criar projéteis de fogo, né. Acontece que o vovô Max viu aquele meteoro e foi atrás de Ben e Gwen, vestindo sua armadura e sua pistola de encanador. O vovô Max atira em um dos drones que estava à espreita e diz para Gwen se afastar do alienígena, mas ela diz que Ben é um alienígena. O vovô Max fica confuso, mas Ben explica o que aconteceu e tudo fica bem. O relógio começa a piscar e Ben volta a ser humano. O vovô Max diz que aquele lugar não é mais seguro e precisam ir para um lugar seguro. Eles voltam para a van e, após um lanche, começam a ir até uma cidade próxima, onde o vovô Max pede ajuda dos encanadores. Gwen e Ben estão impressionados que o vovô Max seja um encanador também. Eles não imaginavam que o avô deles não era apenas um simples idoso. No caminho, eles são atacados por um robô gigante, que os ataca na estrada e começa a exclamar: entreguem o Omnitrix ou sofram a ira de Vilgax. Aqui a gente pode ter um confronto do Ben 10 com o 66, né? Que é um vilão recorrente do Ben 10, né? Ele é um enviado do Vilgax, é o braço direito do Vilgax. O vovô Max reconhece o robô de Vilgax e diz para Ben que esse é o alienígena mais perigoso do universo e que eles devem se esconder na van enquanto começa a se armar para enfrentar o robô.
Ocorre que o vovô Max até consegue distrair o robô, mas os tiros não são decisivos para destruir o robô e ele explode o chão, lançando o vovô Max longe. Ben e Gwen ficam assustados. Ben ativa o Omnitrix, se transformando em Diamante. Diamante cria um escudo para proteger a Van e Gwen e acerta os braços do robô, que se afasta. Diamante vai até o vovô Max e vê se ele está bem. E o vovô Max diz que vai sobreviver, apenas ficou atordoado com o impacto da explosão. Eles se revezam para destruir o robô e com o vovô Max atingindo os olhos do robô com seus tiros, Diamante consegue uma abertura e corta a cabeça do robô com seus cristais. Diamante continua a luta com 6-6, eles trocam alguns socos, mas 6-6 acaba fugindo, vendo que está em desvantagem contra o vovô Max e Diamante. Após a luta, Ben explica a história do Omnitrix por meio de Diamante, explicando que a única forma de protegê-los é derrotando Vilgax e que ele está a caminho da Terra para eliminar quem tentar impedi-los de obter o relógio. O vovô Max então leva Ben e Gwen, que agora já voltou ao normal, até o escritório dos encanadores de Nova Jersey, e lá eles pensam em um plano para derrotar os alienígenas. Ben e Gwen aproveitam para tirar um dia de descanso, com Ben desbloqueando um novo alienígena, XLR8, e percorrendo toda a cidade em questão de minutos. Porém, Ben percebe um ataque a um banco e vê que um dinossauro de 10 metros está atacando o local, e um homem com roupa de cientista. Ben decide intervir e luta com o cientista, derrubando o do dinossauro e destruindo o aparelho que usava para controlá-lo. Porém, o dinossauro joga bem longe, e por pouco ele não é seriamente machucado, sendo salvo pelo vovô Max. O dinossauro começa a destruir tudo, quando o vovô Max e um grupo de encanadores encurralam um bicho e prendem numa armadilha. Isso serve para mostrar as habilidades dos encanadores, que aqui se disfarçam de bombeiros e policiais. Ben pede desculpa e diz que exagerou, mas o vovô Max é compreensível e diz que o relógio não é um brinquedo, em si uma arma que deve ser levada a sério. Ben diz que durante a transformação conheceu mais sobre a cultura da espécie de XLR8 e como ela se comporta, que Vilgax conquistou e tirannizou a espécie de XLR8. Gwen diz que uma exposição de artefatos mágicos está acontecendo na cidade de Boston, distante um dia de viagem. Vovô Max e Ben aceitam ir até lá. Ao chegarem na exposição, Ben e Gwen passeiam pelo local e Gwen compra um amuleto que contém um poder místico, que se manifesta assim que Gwen o manipula. Instantes após o contato, estátuas de gárgulas ganham vida e começam a atacar os visitantes da exposição. Ben e Gwen são salvos por vovô Max, que os tira do caminho dos objetos que foram lançados na direção deles. Eis que então um maluco vestido de feiticeiro aparece e diz estar à procura do amuleto que está com Gwen. Ben diz que está na hora de virar herói. Ele se transforma no alienígena Bala de Canhão e começa a lutar com o feiticeiro e os gárgulas. Bala de Canhão diz para Ben que ele veio de um planeta onde os habitantes andam em suas próprias conchas, e o planeta dele foi conquistado por Vilgax. Ben luta com as gárgulas e destrói 2 delas, porém o feiticeiro, auto-intitulado Rex, aprisiona as pessoas e ameaça machucá-las caso Ben não se entregue. Eis que aparece Sorteada, uma lutadora que está com o amuleto que Rex está à procura. Rex ataca Sorteada, que usa o amuleto para conjurar um construto de energia e se defender dos ataques de Rex. Vovô Max saca sua pistola de encanador e atinge a segunda gárgula. Sorteada troca golpes com Rex de uma distância segura e após acertar os olhos de Rex, Ben consegue uma brecha para acertar o vilão cheio, nocauteando. Ben volta ao normal e Rex vai preso, assim como o Doutor Animal. Gwen revela ser a Sorteada e diz que gostou de não ser apenas a figurante do trio Tennyson. Os Tennyson continuam a viagem e no dia seguinte encontram com os encanadores e dizem que estranhas naves aportaram no lado oculto da Lua nos últimos dias. Vovô Max então diz que precisam se preparar para o pior, mas Gwen e Ben estão confiantes que podem vencer Vilgax. Todavia, a cidade é atacada por insetos monstruosos, comandados por uma dupla chamada Abelha Rainha, uma mulher fantasiada de abelha que manipula insetos para cometer roubos aos bancos e comércios, e o Zangão. Ben ativa o Omnitrix e se transforma em insectoide. A transformação deixa Gwen e Vovô Max com náuseas devido ao mau cheiro do insectoide. Ben diz que nada pode fazer, já que ele não controla o mau cheiro. Ben parte para o combate com os insetos monstruosos e salva as pessoas de serem atacadas. Gwen usa seu amuleto da sorte e a fantasia de Sorteada para recuperar os bens roubados e deter os demais insetos monstruosos. Vovô Max ajuda a tirar as pessoas do local da luta, mas acaba sendo capturado pela Abelha Rainha. É aí que Insectoide voa até ela e a acaba capturando-a, que ela aceita se render. A Abelha Rainha diz que foi impressionada com a habilidade do Insectoide e diz que o quer como general do seu exército de insetos. Mas Ben recusa e acerta o rosto da Abelha Rainha com um disparo de gosma. A Abelha Rainha fica tonta e nesse momento que o vovô Max aprende com algemas que carregava consigo. A Sorteada nesse momento estava lutando com o Zangão e consegue derrotá-lo. Entretanto, após ser detida, a Abelha Rainha diz que colocou uma bomba dentro do banco e que irá explodir dentro de 3 minutos. Ben não tem muito tempo e voa até o local onde a bomba estava escondida, e graças aos poderes de Gwen, a encontrou. Ben voa o mais alto que consegue com o insectoide, lança o explosivo no céu e ele explode. Ben consegue se salvar, mas acaba se machucando ao cair no chão. Ben é resgatado pelo vovô Max, que o ajuda a se recuperar da queda. E Ben, nesse tempo, acaba fazendo as pazes com Gwen. Esse é um momento interessante para mostrar as habilidades do insectoide, né? Que ele tem que lutar com a Abelha Rainha e os Zangões, né? Existe mais um Zangão, né? Na verdade, a gente poderia imaginar nessa sequência de ação.
Após Ben se recuperar, eles voltam para a estrada em busca de uma arma dos encanadores que está guardada no depósito secreto, o Nulificador. Essa arma é utilizada para prender os criminosos mais perigosos do universo dentro de uma dimensão de bolso, e que Vilgax conseguiu escapar de lá uma vez, e precisa voltar para lá novamente. A gente pode ter eles aqui indo, por exemplo, para um lugar mais afastado, poderia ter ido eles para o Texas, para o Arizona, né, onde ficaria guardado, né, essa arma tão importante. Na estrada, eles são atacados por vários drones que querem destruí-los. Ben decide usar o Omnitrix e se transforma em Ultra T. O Ultra T se liga ao veículo do Vovô Max e começa a revidar os ataques dos inimigos, pulando de veículo em veículo até liquidar com os drones. Entretanto, um dos inimigos acerta o veículo do Vovô Max e eles saem da pista. Ben luta com um robô caranguejo, que ordena que Ben entregue o relógio. A luta fica acirrada e Ben consegue fundir diferentes peças e formar um robô improvisado para vencer o robô caçador de recompensas, temporariamente. O robô diz que foi enviado por Vilgax para recuperar o relógio, e após Ben voltar ao normal, diz que eles não podem impedir Vilgax. O robô ativa uma sequência de autodestruição e por muito pouco não consegue atingir a equipe Tennyson. Eles então voltam para a estrada e chegam no local onde está o Unificador. Entretanto, para a infelicidade deles, o Vilgax já está no local, com todos os robôs prontos para atacar. Ben decide usar o Omnitrix e se transforma em 4 braços. Gwen usa seu amuleto e o Vovô Max põe em prática suas habilidades de combate. Vilgax diz que quer o Omnitrix para criar um exército de alienígenas, e quando é confrontado por Ben sobre a questão da tirania sobre os planetas que Vilgax conquistou, Vilgax diz que a Terra é apenas mais uma conquista no inventário dele. Ben acerta alguns golpes em Vilgax, mas Vilgax é superior em combate e desativa o Omnitrix, apertando o botão central e fazendo Ben voltar à forma humana. Aqui a gente pode ter, né, aquela luta épica do 4 braços contra o Vilgax. E essa luta aí pode discorrer assim 2, 3 minutos de pura trocação de soco, de chute. Assim, é uma luta muito, muito fenomenal. O Ben também pode lutar contra os drones do Vilgax, assim, uma sequência sensacional. Talvez essa seja a grande sequência de luta do filme, né? E o Vilgax ele vence, claro, porque ele conhece como funciona o Omnitrix. Vilgax teletransporta-se e a Ben para o interior da espaçonave alienígena dele e diz que vai remover o dispositivo. Vovô Max tenta impedir, mas é atrapalhado por 6-6, braço direito de Vilgax, que tenta derrotá-lo, mas é acertado por um golpe de Gwen. Gwen e Vovô Max lutam com 6-6, enquanto Ben se contorce na cadeira de contenção e Vilgax ativa o protocolo de remoção do relógio Omnitrix. Ben vê uma máquina nada convidativa com um feixe de luz e uma serra em sua direção, e por um golpe de sorte o relógio está recarregado e Ben se transforma em massa cinzenta, escapando do local. Vilgax fica furioso e diz que Ben jamais escapará. Ben usa a inteligência de massa cinzenta para explodir a nave com Vilgax dentro. Vovô Max luta com 6-6, mas é violentamente atingido pelo destroço de metal que 6-6 usa para atingi-la após um disparo. Gwen fica furiosa, entra em estado alienígena, revelando sua forma anodita, e espanca 6-6, que é obliterado pelos poderes de energia de Gwen. Quem não lembra aí que a Gwen, na verdade, não é uma humana comum, né? Por causa da avó dela, ela tem poderes alienígenas, ela é descendente de alienígenas, né? Gwen consegue retirar vovô da pilha de destroços, mas vê que ele está bastante ferido. Gwen pede para vovô Max resistir e ele diz que tem uma cidade com um hospital a 1 km do depósito dos encanadores onde eles estavam. Massa Cinzenta se esgueira pela espaçonave de Vilgax, mas acaba capturado pelo vilão, que usa uma armadilha oculta e prende Massa Cinzenta, que volta a se transformar em Ben. Vilgax diz que aquela foi a última vez que Ben tentou enganá-lo, mas Ben pergunta qual é o propósito de Vilgax, se quando ele terminar de conquistar o universo, o que restará para fazer após isso. Vilgax responde que nunca parou para refletir o que faria após conquistar todo o universo, mas que tem certeza de que apenas ele tem a capacidade necessária de decidir o destino do universo. Ben responde que mesmo possuindo o maior poder do universo, o Omnitrix, não é o poder em si que o faz se sentir feliz, mas sim estar com as pessoas com quem ele gosta, com o Vovô Max e a Gwen. E pergunta se Vilgax tem alguém com quem ele compartilha algo de valor. Vilgax diz que no passado havia se relacionado com a criadora do Omnitrix, chamada Miax, que havia construído o aparelho como uma forma de celebrar a paz entre as diferentes espécies do universo, mas que os encanadores julgaram-na como criminosa e a aprisionaram no Unificador, e que desde então Vilgax busca reaver o Omnitrix, destruir os encanadores e salvar Miax. Ben diz que pode ajudar com isso e diz que o Vovô Max tem um aparelho que dá acesso ao Unificador. Gwen e o Vovô Max estão no hospital e o Vovô Max entrega o aparelho para Gwen, pedindo que ela mantenha longe de Vilgax. No entanto, Ben e Vilgax aterrissam no terraço do hospital e Vilgax diz que dará 3 minutos terrestres para Ben retornar com o aparelho, senão vai destruir toda a cidade. Ben vai até Gwen e explica a situação, e mesmo com Gwen relutante, ela aceita ajudar. Gwen e Ben apertam um botão que abre o portal Unificador, e após Vilgax inserir os comandos de geoposicionamento, Miax aparece e reencontra Vilgax. Os dois dizem que não há mais necessidade de continuar com aquela luta sem sentido, e Ben diz que Vilgax deve garantir que libertará os planetas que ele tiranizou. Miax diz que nunca desejou que Vilgax conquistasse o universo da maneira como ele conquistou. E Vilgax diz que não retornará a praticar os atos de tirania, reconhecendo que agiu errado e retornando para o espaço com Miax.
Antes de partir, Myax diz que Ben se mostrou capaz de usar o relógio para um propósito respeitável, e que ele pode permanecer com o relógio desde que não bata com violência ou selecionar o alienígena, e que espera revê-lo, deixando para Gwen um comunicador intergaláctico, caso precisem de ajuda. Após deixarem o planeta Terra, Ben diz que vai usar o relógio não para obter benefícios próprios, mas para proteger as pessoas e os alienígenas que estiverem em perigo. Vovô Max se recupera e eles continuam a viagem. Ele diz que Ben e Gwen fizeram a coisa certa, e que está muito satisfeito com a conduta deles. No caminho de volta para casa, eles veem que um grupo de circo está roubando uma pequena cidade, e Ben diz que está na hora do herói, se transformando no alienígena enxurrada. Fim do filme. Bom, pessoal, essa é a minha ideia para um filme de Ben 10. Eu acredito que muito mais importante do que fazer um filme cheio de ação, cheio de pancadaria, ele precisa ter propósito, ele precisa ensinar uma lição para quem está ensinando, né? Que o mais importante não é você ter o poder nas suas mãos, é você ter memórias, é você ter momentos com as pessoas que você gosta, né? Aqui a gente tenta mostrar que o Vilgax ele não é um simples conquistador intergaláctico, né? Ele tinha uma pessoa que era importante para ele, que era a Myax, né, que era o par romântico dele, e que ela também estava envolvida na criação do Omnitrix, né? Eu acho isso importante a gente destacar que, na verdade, quando ele se transforma no alienígena, não é apenas um alienígena, né, que é um membro de uma espécie alienígena, né, e que está ali para buscar o propósito que a Myax tinha, né, que era de promover a paz entre as espécies, né, como a gente vê no universo de Ben 10. Existe muita guerra, existem muitos conflitos e a Myax ela queria justamente promover a paz do universo e o Vilgax deturpou isso, né? E esse final eu tentei fazer o melhor final que fosse possível e também ter um gancho para uma sequência. O que vocês acharam do vídeo que eu fiz? Quero fazer mais vídeos, quero trazer sequências dos vídeos que eu fiz, de outros filmes que eu tenho em mente, e eu queria saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham que poderia ser melhor, o que vocês corrigiriam, tá? Eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês, não vai ficar tanto tempo sem vídeo. Agradeço pela atenção de vocês, até a próxima.